Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Kátia Boaventura, sou professora, advogada, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, com formação para o Magistério Superior na área do Direito. É um grande prazer estar aqui com vocês para estudarmos a disciplina Direito e Defesa do Consumidor. Essa é uma disciplina muito interessante, porque trata de assuntos importantes do nosso dia a dia. Isso porque todos nós somos consumidores desde que nascemos. No momento em que você compra um pão na padaria próximo da sua casa, você se torna um consumidor e está celebrando ali um contrato, ainda que informal, com aquela padaria, que é a fornecedora do produto pão. Nasce ali uma relação de consumo disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor. Essa relação implica em direitos e obrigações para as duas partes, que são, de um lado, o consumidor e, de outro lado, o fornecedor. E esses direitos e obrigações, bem como as penalidades ou sanções, no caso de descumprimento de deveres, estão previstos no Código de Defesa do Consumidor que estudaremos a seguir. Nós teremos 4 encontros, onde aprenderemos as principais definições trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Estudaremos o conceito de consumidor, fornecedor de produtos e serviços e saberemos por que o consumidor é considerado vulnerável. Vamos conseguir identificar o consumidor como a parte mais fraca na relação de consumo. E falaremos também sobre a hipossuficiência econômica e técnica do consumidor diante do fornecedor de serviços e produtos. Estudaremos ainda sobre a imobiliária e o corretor de imóveis, caracterizando-os como fornecedores de serviços e, dessa forma, sujeitos às obrigações impostas pelo Código de Defesa do Consumidor. Vamos estudar também sobre a responsabilidade civil do fornecedor e o sistema de nulidades do Código de Defesa do Consumidor, sistema que proíbe, sob pena de nulidade, cláusulas contratuais que sejam prejudiciais ao consumidor. Conheceremos ainda as responsabilidades do corretor de imóveis, enquanto mandatário, de acordo com o Código Civil Brasileiro, e as responsabilidades do corretor diante do Código de Defesa do Consumidor. Nessa primeira aula, vamos estudar sobre os conceitos trazidos na lei chamada de Código de Defesa do Consumidor, que também chamaremos de CDC. Vamos também conseguir identificar a figura do consumidor e, de outro lado, a figura do fornecedor nas relações de consumo. Por fim, conheceremos os princípios que baseiam o Código de Defesa do Consumidor. Antes de entrarmos nos conceitos trazidos pelo CDC, é importante a fixação do conceito do termo direito. Vamos lá, o que significa direito? Direito é o conjunto de normas que regulam a vida em sociedade, estabelecendo, de um lado, comandos de comportamentos às pessoas e, de outro, penalidades para os que descumprem essas normas. Com base nesse conceito, podemos entender que, diante de comportamentos impróprios de pessoas que não possuem limites e não respeitam os outros, existirá um dever do Estado para garantir que os indivíduos se respeitem entre si. Para isso, o Estado cria um conjunto de regras que devem ser respeitadas por todos. E os que desobedecerem a essas normas impostas pelo Estado estará sujeito a penalidades que podem limitar a liberdade dos infratores através da condenação de prisão ou ainda podem atingir a propriedade do infrator, através das penas de multa e indenizações.
Essas penalidades, em regra, só podem ser exigidas pelo Estado a partir da iniciativa do interessado ou de algum órgão estatal, dependendo de quem seja o interesse para reclamar. No campo do direito do consumidor, o Estado criou normas que têm por objetivo proteger a parte vulnerável, que é a parte mais fraca na relação de consumo, que é o consumidor. O grande aumento de consumo nas últimas décadas levou a sociedade ao convívio com as desigualdades. A produção em grande quantidade, o aparecimento de centros comerciais como shoppings, supermercados e lojas de departamento, a publicidade em grande escala, o oferecimento generalizado de crédito ao consumidor e a compra de produtos ou serviços por contrato de adesão levaram ao aparecimento de uma situação de verdadeira distinção entre o fornecedor e o consumidor. Surge, então, a necessidade de uma legislação em defesa do consumidor, que se formalizou por meio da Lei 8.078 de 1990. Vamos ver, então, o que se entende por Código de Defesa do Consumidor. O CDC, ou Código de Defesa do Consumidor, é um conjunto de normas jurídicas conduzidas pela ideia de proteção e tutela de um grupo específico de indivíduos, que são os consumidores, a parte reconhecidamente vulnerável na relação de consumo. Assim, o CDC cria um sistema de normas e princípios para garantir ao consumidor a efetivação dos seus direitos. O artigo 6º do CDC fala sobre os direitos básicos do consumidor, direitos que devem ser observados obrigatoriamente em toda e qualquer relação de consumo. O inciso 1 do artigo 6º fala sobre o direito à vida, à saúde e à segurança, tendo em vista que em nossa sociedade há muitos produtos e serviços que são perigosos e podem causar danos aos consumidores. Esse direito se fundamenta no dever de segurança dos fornecedores, quando colocam produtos ou serviços no mercado de consumo. A segurança das vítimas, que são os consumidores, deve ser assegurada por toda a cadeia de fornecedores, sejam eles contratantes diretos ou não, por exemplo, o fabricante. O inciso 2 do artigo 6º do CDC fala sobre o direito de liberdade de escolha e de igualdade nas contratações. Esses direitos, livre escolha e igualdade, estão presentes em todas as normas de proteção contratual existentes no Código de Defesa do Consumidor. O inciso 3 do artigo 6º garante ao consumidor o direito à informação clara e adequada na fase pré-contratual, durante a execução do contrato e no momento após o contrato. E se de um lado é direito do consumidor ser informado, por outro lado é dever do fornecedor informar de forma bem clara. O fornecedor deve manter o consumidor permanentemente informado sobre todos os aspectos da relação contratual, especialmente quanto ao risco, a qualidade do produto ou serviço ou qualquer outra circunstância que possa influenciar na decisão do consumidor. Essa informação deve ser correta, verdadeira, clara, de fácil entendimento. Tem que ser também precisa, suficiente e bem perceptível. É necessário transparência e boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, para se garantir os direitos aos consumidores. O artigo 6º trata também da proteção contratual dos consumidores no combate à onerosidade excessiva, assegurando o direito de modificação de cláusulas nos contratos que estabeleçam prestações desproporcionais
ou a revisão do contrato em razão de algum fato novo que torne excessivamente oneroso para o consumidor. É o chamado combate à onerosidade excessiva, que prevê, por exemplo, situações comuns de pedido de revisão contratual quando os juros cobrados do consumidor sejam considerados exagerados. É assegurado ao consumidor o direito de acesso à justiça e aos órgãos administrativos em geral, inclusive agências que controlam os serviços públicos e aos órgãos de defesa do consumidor, PROCONs e etc., sempre visando a prevenção e reparação de danos. O inciso 10 finaliza o artigo 6º falando sobre o direito da adequada e eficaz prestação de serviços públicos, sem distinção quanto à natureza de serviços essenciais, universais, públicos ou ex-públicos, privatizados, autorizados, concedidos ou não. É um direito muito importante, uma vez que os serviços de água, energia, telefonia são fonte de muitos danos para os consumidores. Vimos que o CDC tem como princípio básico o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. Mas o que são princípios de uma norma? Vejamos então o conceito de princípios. Princípios são valores fundamentais que inspiram a criação e a manutenção das normas, servindo como direção, como uma base para a exata compreensão dessa norma. Quais são os princípios que servem de base para as relações de consumo? O primeiro princípio, como já vimos, é o da vulnerabilidade do consumidor, que reconhece o consumidor como parte mais fraca se comparado ao fornecedor. Outro princípio importante é o chamado de princípio da ordem pública e do interesse social, que reconhece o Código de Defesa do Consumidor como uma lei que estabelece normas cogentes, necessárias, isto é, normas que não podem ser renunciadas pelas partes. Assim, são inválidos contratos ou acordos em que o consumidor renuncia os direitos que o CDC lhe deu. Nenhuma norma do CDC pode ser substituída por outra lei em prejuízo do consumidor. Já o princípio da prevenção é o que obriga o fornecedor a tomar todos os cuidados para evitar qualquer tipo de dano ao consumidor. O princípio da reparação integral dos danos obriga o fornecedor a reparar todos os danos causados ao consumidor, tanto os materiais como os morais, os individuais, os coletivos e os difusos. Com o princípio da responsabilidade objetiva, aprendemos que o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa. A defesa do consumidor será facilitada por meio de normas de direito material e processual, por atuação específica do Estado. É o que ensina o princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. O princípio da modificação e revisão contratual autoriza a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou que se tornem excessivamente onerosas ao consumidor. Já o princípio da boa-fé objetiva obriga tanto o consumidor quanto o fornecedor praticarem os atos da relação de consumo com boa-fé. Existe também nas relações de consumo o princípio do dever de informar, que pode ser entendido como aquele que obriga o fornecedor a dar informações sobre seus produtos ou serviços de forma adequada e muito clara, informando com detalhes as características, o modo de uso, os riscos e o preço dos produtos e serviços. Nesse sentido, o artigo 31 do CDC dispõe:
a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazo de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. Tendo visto e entendido todos os princípios que regem a relação de consumo, vamos entender o que significa relação de consumo. É a relação que existe entre o consumidor e o fornecedor na compra e venda de um produto ou na prestação ou utilização de um serviço. Assim, haverá relação de consumo todas as vezes que pudermos identificar num dos polos da relação o consumidor e no outro o fornecedor, ambos transacionando produtos e serviços. Fica então a pergunta: uma loja de roupas que vende um balcão usado, tendo em vista que essa loja está trocando suas instalações, existe aí uma relação de consumo? Vamos pensar. Você consegue identificar nesse caso, de um lado, a existência da loja de roupas vendendo o balcão usado como o fornecedor e de outro lado, um consumidor? É fácil entender. A loja de roupas fornece roupas e não balcão. E como vimos, para haver a relação de consumo, deve existir de um lado o fornecedor e de outro lado o consumidor. Nesse caso, faltou a figura do fornecedor. Assim, a relação que existe entre a loja de roupas e o comprador do balcão usado é regulada pelo direito civil e não pelo direito do consumidor, tendo em vista que não existe fornecedor nessa relação. Se em toda relação de consumo deve existir de um lado um fornecedor e de outro lado um consumidor, então como podemos identificar a figura do consumidor? A leitura do artigo 2º do CDC, complementado pelo artigo 29, vai nos ajudar a entender quem é o consumidor. Vejam só. Artigo 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Artigo 29. Equiparam-se aos consumidores todas as pessoas, determináveis ou não, expostas a práticas nele previstas. A definição apresentada pelo Código de Defesa do Consumidor é bem simples. O verbo adquirir, usado pela lei, deve ser entendido em seu sentido mais amplo. Isto é, essa aquisição pode ser comprada a título oneroso, mas também pode ser aquisição de forma gratuita. Atenção, a lei fala em adquirir ou utilizar o produto ou serviço, ou seja, a norma define como consumidor tanto quem adquire o produto ou serviço, como aquele que, mesmo não tendo adquirido, utiliza ou consome esse produto ou serviço, que é o terceiro na relação de consumo. Nesse sentido, traz o artigo 81 do CDC, que visa tanto a proteção individual do consumidor, como também uma proteção coletiva. No CDC, não encontramos, então, apenas a proteção do adquirente, mas a proteção a toda uma coletividade vítima de uma publicidade ilícita e todas as vítimas dos acidentes de consumo. Podemos notar que a norma utiliza a expressão destinatário final, sejam ou não compradores. O CDC amplia o conceito de consumidor partindo do pressuposto de que muitas pessoas, mesmo não sendo efetivamente consumidores, podem ser atingidas ou prejudicadas pelas atividades desenvolvidas
pelos fornecedores de produtos e serviços. Essas pessoas, grupos e até mesmo profissionais podem intervir nas relações de consumo de forma a ocupar uma posição de vulnerabilidade. Mesmo não preenchendo aquelas características próprias do conceito de consumidor trazidos no artigo 2º do CDC, a posição mais vantajosa do fornecedor e a posição de vulnerabilidade dessas pessoas levaram o legislador a ampliar o campo de aplicação do CDC para estender a sua proteção aos consumidores equiparados. Como exemplo de consumidores equiparados, sendo a coletividade de pessoas, podemos citar uma empresa que fornece gêneros alimentícios e que não toma os cuidados necessários para garantir a qualidade dos produtos, o que coloca em risco toda a coletividade. Nesse caso, não se sabe quantas pessoas possam ser atingidas, mas todas elas estão amparadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consumidores equiparados que são vítimas de um evento danoso envolve todas as pessoas, mesmo as que não realizaram nenhum tipo de relação contratual com o fornecedor, mas que sofreram algum tipo de dano pelo fato da má prestação de serviço contratado ou da má qualidade do produto adquirido do fornecedor. Esses consumidores por equiparação podem ser indenizados por danos materiais, morais. É o exemplo da queda de um avião em área residencial, atingindo a integridade física e o patrimônio de outras pessoas. Estas são equiparadas ao consumidor, recebendo todas as garantias legais instituídas pelo CDC. Ou seja, tanto os passageiros quanto aqueles que não tinham participado da relação de consumo são considerados consumidores. O artigo 29 foi inserido para equiparar ao consumidor todas as pessoas que estão expostas a práticas comerciais, mesmo que não podem ser identificadas. Portanto, toda a coletividade de pessoas estará exposta a uma prática comercial, ainda que em nenhum momento se possa identificar um único consumidor que pretenda reclamar dessa prática comercial. Vamos citar uma situação bem exagerada. Uma empresa que publica uma propaganda de um remédio emagrecedor, com o seguinte anúncio: tome 2 cápsulas e emagreça 8 quilos em 24 horas. Esse é o tipo de anúncio de propaganda enganosa. Mesmo que ninguém venha reclamar dessa propaganda enganosa, não significa que o anúncio deixa de ser enganoso. Nesse caso, o órgão de defesa do consumidor, como o PROCON, DECON, que é a Delegacia do Consumidor, pode tomar toda e qualquer medida judicial necessária para impedir a continuidade da transmissão desses anúncios enganosos, para punir o anunciante, independentemente do aparecimento real de um consumidor contrariado. Por tudo que já estudamos, podemos concluir que o Código de Defesa do Consumidor ocorrerá nas relações de consumo sempre que em um dos polos estiver presente o consumidor e no outro o fornecedor, atuando antes mesmo que qualquer consumidor em concreto compre, contrate ou tenha seus direitos violados. Agora que já entendemos o conceito de consumidor, conhecendo inclusive os consumidores por equiparação, vamos entender o conceito de fornecedor, que está definido no artigo 3º do CDC. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados que desenvolvam atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Na leitura deste artigo, temos uma noção das pessoas enumeradas como fornecedoras. Assim, são fornecedores todas as pessoas capazes
ou seja, que possuem capacidade civil, física ou jurídica, além dos entes que não possuem personalidade jurídica. Como vimos, fornecedor pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, ou seja, qualquer um, que mediante o desempenho de atividade mercantil ou civil e de forma habitual, ofereça no mercado produtos ou serviços, ou como pessoa física, que é a pessoa natural, o ser humano, que desenvolve atividades eventual ou rotineira de venda de produto, sem ter se estabelecido como pessoa jurídica. Essa pessoa física é considerada também como fornecedor. É o caso, por exemplo, de uma estudante que, para ajudar a pagar os estudos, faz bijuterias e vende para os colegas. Essa estudante não passa de uma pessoa física que desenvolve uma atividade comercial visando auferir lucro, o que, para fins de aplicação do CDC, é considerada fornecedora. Outros exemplos de fornecedores, que são as pessoas físicas, são os profissionais liberais, médico, arquiteto, fisioterapeuta, dentista, advogado, cabeleireira, corretor de imóveis, não vinculados a uma empresa, desde que não vinculados a uma empresa. O artigo 3º do CDC diz que pode ser fornecedora, além da pessoa física, a pessoa jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira. Podemos notar que a definição é bastante ampla, de modo que fica claro que toda e qualquer pessoa jurídica está sujeita, em tese, à aplicação do CDC. Desse modo, seja a pessoa jurídica pública, que são os órgãos públicos de maneira em geral, ou pessoas jurídicas privadas, que são, por exemplo, os comércios, as empresas particulares, ou ainda pessoa jurídica estrangeira que é criada em outro país, podendo ou não possuir sede no Brasil, e até mesmo os entes despersonalizados, que grande parte dos doutrinadores entendem ser os camelôs, os informais. Qualquer dessas pessoas jurídicas, para desenvolverem atividade no mercado de consumo, respondem perante as regras de proteção do Código de Defesa do Consumidor. A referência à pessoa jurídica estrangeira tem relevo na hipótese em que ela atua em território nacional, prestando serviço ou vendendo produtos, como ocorre com as companhias aéreas, por exemplo, que fazem escalas de voo no Brasil. Se durante essa escala a empresa aérea vende algum produto a passageiros, aplica-se o CDC. Voltando ao artigo 3º do CDC, vimos que o fornecedor é quem desenvolve as seguintes atividades: produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Vamos a um exemplo. Seu José possui um único imóvel e vende esse imóvel a uma pessoa qualquer, física ou jurídica. Ele não será considerado fornecedor, pois ele não desenvolve uma atividade de venda, tendo feito esse contrato de compra e venda numa situação isolada, aplicando-se nesse caso o Código Civil ao negócio celebrado entre o seu José e o comprador. Agora, ao contrário, tratando-se de uma incorporadora ou imobiliária, cujo objeto é exatamente incorporar e vender imóveis, serão considerados fornecedores, aplicando-se ao Código de Defesa do Consumidor ao negócio celebrado entre um deles, a imobiliária ou incorporadora, e outra pessoa. Dessa forma, o CDC especifica que o sistema de proteção do consumidor considera fornecedores todos os que participaram da cadeia de fornecimento de produtos e da cadeia de fornecimentos de serviço. Todos os participantes diretos ou indiretos na venda ou prestação de serviço, não importando se sua relação com o consumidor é direta ou indireta, contratual ou extracontratual.
Então, quando o Código de Defesa do Consumidor menciona fornecedores, se refere a todos os profissionais da cadeia de fornecimento: fabricação, produção, transporte, distribuição, criação e execução de serviços da sociedade de consumo. Para garantir a efetividade do direito do consumidor, o parágrafo único do artigo 7º do CDC bem especifica que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Assim, atenção, o CDC diz que fornecedor é o gênero e são espécies de fornecedor o fabricante, o produtor, o construtor e o importador e o prestador de serviço e o comerciante. Estudaremos mais sobre o fornecedor e suas espécies nas próximas aulas. Chegamos assim ao final da aula de hoje. Nesta primeira aula, aprendemos os conceitos fundamentais trazidos no Código de Defesa do Consumidor. Falamos sobre o fornecedor, o consumidor, sobre produtos, serviços e aprendemos a identificar uma relação de consumo. Vimos também em quais situações incidem as regras do CDC. Utilizamos de alguns exemplos e situações que normalmente acontecem em nosso dia a dia para melhor visualização do conteúdo. Estudamos também os princípios que norteiam o Código de Defesa do Consumidor. Na próxima aula, estudaremos sobre a vulnerabilidade do consumidor, abordando o princípio da isonomia ou o princípio da igualdade nas relações de consumo. Vamos falar também sobre a hipossuficiência econômica e técnica do consumidor. Identificaremos a diferença entre pessoa jurídica e física como destinatários finais. Encontro vocês na próxima aula.